do Nelo Campos. Chamei e não entrou, né? Caiu, né? Deixa eu chamar novamente. Nelo, pronto. Agora, rapaz. Desculpa, amigo. Caiu aí umas 2 vezes, não foi? Me desculpe aí. Boa noite. Conexão. Dê só uma enquadrada pra gente pegar seu rosto certinho. Tá melhor Atenção, agora? tá ouvindo Boa o som noite. tranquilo, né? Boa noite. Ouvindo bem. Boa noite a toda a galera. E em especial a galera rubro-negra. Lembrar a galera que eu não vou entrevistar Guto Ferreira, é Nelo Campos, viu? Porque parecem demais, viu? Guto Ferreira tá longe, tá no caminho do Ceará já. Eu não podia perder a piada. Até João Vitor passou aqui e disse: olha, cuidado para tu ter mandado a mensagem errada. Eu disse, calma. Mas é uma piada boa, piada saudável, piada Amigos, né? de um ano de muito trabalho, muitas alegrias e de uma amizade, mais uma amizade feita no futebol e, se Deus quiser, vou levar para toda a vida. Um amigo sincero, um cara trabalhador, um cara leal, um cara muito correto e... Não gaste tudo não, que eu vou perguntar sobre ele. Não gaste tudo não, que eu vou perguntar sobre ele. Mas primeiramente eu queria abrir a nossa live das 20 horas. Primeiro eu queria saber, você viu a live do Everton Felipe? Não? Não teve tempo? Assisti um pedaço, sim, mas o sinal estava muito ruim, eu não sei o que estava acontecendo aqui com essas companhias e estava muito ruim. Eu estava também numa reunião online e não consegui pegar todos não, mas assisti algumas coisas. Parabéns, foi uma bela live aí de hoje com ele. Ô Nelo, vamos começar. A gente tem 55 minutos, eu vou ler algumas perguntas de torcedores, mas agora não. Eu queria logo começar a live com você, perguntando como é que você está nesse período de pandemia, a quarentena já está acabando. Você ficou também no bloco dos trancados ou saía para trabalhar? Como é que está a sua empresa? Porque nesse período não tem quem não tenha sofrido, né? A gente passa por um momento o mundo, né? Passa alguns países, alguns estados já passaram mais rápido, mas a maioria do mundo, todas as pessoas no mundo tiveram algumas dificuldades, passaram algumas dificuldades e no meu caso também não é diferente. Tive sim, tenho algumas dificuldades na empresa, vou ter que como todo o mundo, né, se reaprender com nova maneira, né, e se reinventar, né, e passar esse momento pós-pandemia que não vai ser fácil. Minha opinião, não sou nenhum especialista de economia, mas imagino que não vai ser fácil, não vai existir uma retomada imediata, vai ser uma retomada muito devagar, eu acredito. E então é isso aí. Eu estou trabalhando em casa o máximo possível. Saí pouquíssimas vezes. Uma das poucas saídas que eu tive foi a última reunião nossa ainda como diretor, quando a gente suspendeu as atividades do esporte, né, do elenco, né, e de lá para cá trabalhando o máximo que posso pelo computador, só saindo o essencial, né, comida, alimentos, né, farmácia, respeitando o que eu acho que sou filho de português, né, tenho dupla nacionalidade e converso com minha família em Portugal e vi que o isolamento social foi quem realmente teve o sucesso que Portugal teve, está tendo na pandemia, foi devido ao respeito ao isolamento social. Então, eu fiz a minha parte. Eu com certeza respeitei e estou respeitando. Ô Nelo, tem muitas perguntas para fazer para você, rapaz. E tem algumas aqui. Os torcedores do esporte gostam muito de você. Tá todo mundo entrando. Esse é gente boa, esse é gente boa. Aliás, eu não conheço quem tem a raiva do Nelo Campos. É complicado. Mas futebol é assim. Agora, eu queria que você me tirasse uma dúvida, principalmente para os jovens que estão acompanhando nossa live agora. É o ex-diretor de futebol do esporte, Nelo Campos, que desde criança frequenta o esporte, é filho de um ex-dirigente do esporte. E quando eu cheguei em Recife, eu via muito falar em
Zeca Lacerda, Homero Lacerda, Vanderson Lacerda, Lacerda até umas horas. E ninguém é irmão de ninguém, é primo de ninguém. A sua família Campos também tem história no clube. Tem a família Bivar, né? Que é Milton e o Luciano. Tem a família Guimarães, Nelo, que foi de Silvio Guimarães e Jarbas Guimarães. Sim, eu lembrei agora também. Tem o Lacerda, Homero Lacerda. Como é que é isso, Nelo? Todo se juntou as famílias, mas ninguém é parente de ninguém. Existem famílias tradicionais, né, no clube, e eu estava conversando isso com você no dia que você me ligou. Você me perguntou das famílias tradicionais no clube, né? E assim, e até injustiça da minha parte aqui eu falar que você citou, porque tem muitas outras famílias, né, com muitas tradições no esporte, desde o lá de trás. Então, mas nesse momento, enquanto a gente conversou, a gente falou dos Lacerda, né, que são 4 famílias Lacerda, todos 4, apesar de ter o sobrenome Lacerda, não tem parentesco, é Homero Lacerda, Vandesso Lacerda, seu Zeca Lacerda e Pedro Lacerda, quer dizer, todos 4 Lacerda e não tem parentesco, né? Os Guimarães também, seu Jarba Pires Guimarães, nosso eterno presidente, nosso presidente eterno de 75, né? Então, que também não tem nada a ver com o falecido Silvio também, né? Guimarães. Guimarães, né? E assim vai, poxa, se a gente for Eu queria que falar, você falasse, a da família família Bivar, né? A a família Campos. Bivar, que não pode nem se falar, Campos, a nossa também, meu pai, meu tio, né, que foi o grande representante da nossa família, que é Júlio Campos, né, que foi já vice-presidente, presidente interino, presidente do conselho, diretor de futebol. Eu não me lembro se ele chegou a assumir o cargo de vice-presidente de futebol, mas diretor de futebol várias vezes. E meu pai e meu tio Zifirino também, que já participaram de colegiados, tanto do futebol e o meu tio também como do financeiro. E posteriormente agora eu e o meu primo Gabriel também, que tivemos aí colaborando aí com o nosso presidente. Antes que o povo daqui a pouco vai começar a chover aí. Pergunta aquela principal. Eu vou tirar logo essa para a gente ir perguntando as outras. Muita gente, por que Nélio Campos deixou a diretoria de futebol do esporte? Você já deve ter escutado isso umas 50 mil vezes esse ano, viu, Nélio? Não, eu acho que assim, o projeto era a recuperação e a volta do esporte à primeira divisão. Esse projeto foi atingido, foi concluído em dezembro de 2019. Na época eu expressei minha situação comercial, minha situação empresarial para o presidente, coloquei o cargo à disposição, que era o normal, eu só não, toda a diretoria de futebol, né, colocamos o cargo à disposição, que é o normal, é o de praxe, termina o ano, você, ainda mais como um ano maravilhoso, como a gente teve no futebol em 2019, né, com todos os objetivos alcançados, o normal é você chegar e entregar o cargo, deixar o presidente à vontade, para que ele possa fazer o planejamento dele para o ano 2020. E já naquela época eu falei a ele das dificuldades, e as dificuldades foram aumentando durante o início do ano, as coisas não estavam igual a 2019, e aí a gente achou que era o momento o qual da minha saída. Eu acho que tudo normal, e eu já disse, no dia que eu saí, eu fiz um comunicado, um comunicado, né, onde eu disse, e repito, que eu não preciso de cargo para ajudar o esporte. Eu sempre ajudei o esporte, sempre eu sou o soldado sempre à disposição do esporte. Eu não preciso de cargo para ajudar o esporte, e o presidente sabe disso, e quem me conhece sabe disso. Então, o fato de eu hoje não ser diretor do esporte não quer dizer que eu não esteja pronto para ajudar o esporte. Sempre estarei pronto para ajudar o meu esporte. E para quem pensa que quando sai da diretoria sai intrigado, obrigado, você fala com o Milton sempre, Milton Bivar, né? Não, claro, a gente se comunica sempre. Não tenho nada com o Milton, não, nenhum problema com o Milton. Nunca, nenhum problema com ele. A gente se comunica sempre. Nessa semana nós falamos, toda vez que aparece alguma coisa para ele, não tem
tem problema nenhum, tem respeito toda a minha admiração. Você é um cara que tem o respeito dos torcedores do esporte, tem o respeito da imprensa. Você também... Eu vejo você porque política de clube, né? Ela é complicada, né? Tem oposição, tem situação, às vezes sai um grupo, todo mundo fica com raiva de todo mundo, aí volta outro grupo. Eu brinco sempre, Nelo, que se eu juntar as fotos das eleições do esporte, você dá risada de você cair, né? Porque é o cara batendo chapa no outro ano tá abraçado, no outro ano já tá do lado contra de novo. E eu tenho cada foto, se você ver, você vai morrer de rir, porque são os bate-chapas que no outro ano tá todo mundo junto e isso acontece. Um rubro-negro disse uma vez que torcedor... Mas você sabe por que tá todo mundo junto? Porque todo mundo é esporte, acima de tudo. Então, eu aprendi com a minha família, com meu pai, com meu tio, em não sermos políticos, sermos esporte, né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu não tenho problema com nenhum. Eu sou sócio do esporte. Então, nos anos pares, no final dos anos pares, eu sou sócio do esporte, como meu direito, eu tenho direito a um voto, eu vou lá e exerço o meu voto. Então, mas se o meu candidato perder como perdeu, como a gente perdeu a eleição em 2017, eu parabenizei na época Arnaldo e me coloquei à disposição dele para ajudá-lo quando o que ele precisasse, sem nada como para qualquer presidente. Nunca deixei de acompanhar o esporte nos jogos da ilha, mais de 90%, e nos jogos fora, quando eu posso, estou sempre junto, estou sempre acompanhando, entendeu? Mas a pergunta que eu queria fazer a você, só lhe interrompendo, a pergunta que eu queria fazer a você é o seguinte: você é bem quisto na Ilha do Retiro. Você acha que gerou ciúme? Porque até a oposição, eu conheço muita gente da oposição que lhe elogiava. Não, ciúme, nada, isso não. Tenho certeza que o presidente sabia do meu foco e do meu trabalho, e o que eu não estava podendo era ter o mesmo foco e o mesmo trabalho, mesma coisa. Então, não acredito que isso tenha gerado, até porque eu não tenho condições, já expliquei, já disse, e as pessoas que me perguntam, não tenho condições de ser presidente do esporte. Eu gosto de futebol, eu adoro futebol, eu gosto de viver o futebol. Então, se eu puder ajudar e tiver com disponibilidade de tempo e puder ajudar quem tiver fazendo trabalho sério pelo esporte, eu sempre que eu digo, eu não preciso de carro para estar ajudando o esporte, estou sempre à disposição do esporte. Ô Nelo, uma pergunta técnica para você que foi diretor de futebol. Diretoria de futebol com muita gente, 10, 8, ajuda mais ou atrapalha mais? É uma pergunta técnica. Na verdade, se você for ver, tem muitos colegiados que tiveram sucesso e tiveram colegiados que foram fracassados. Então, não é o modo, é a maneira que as pessoas se respeitam. Nós éramos um grupo grande no futebol, mas existia um respeito grande também, entendeu? Existia na hora de tomar a decisão, a gente ficava mais confortável, porque sabia que se errasse, a chance de erro seria menor, porque nós estávamos passando um filtro, de vez de ser uma pessoa decidindo, estavam vários decidindo. Então, era a maioria que ganhava, entendeu? Então, eu não tenho nenhum problema de trabalhar no colegiado, contanto que as pessoas se respeitem, como foi o nosso colegiado do ano 2019, existia muito respeito, muita admiração de um pelo outro, entendeu? Então, sem vaidade, acho que o esporte precisa, sim, de um grupo grande para ajudar a administrar o esporte, porque a demanda é muito grande, o trabalho é muito, tem muita coisa para fazer no esporte. Então, quando as pessoas estão desprovidas de vaidade, com a cabeça boa, pensando no esporte, tendo profissionais para executar, porque nós somos diretores estatutários, nós temos nossa vida também, tá? Então você tem que ter profissionais para executar, né? Tá? Você vai pensar, você vai usar o seu pensamento, o seu conhecimento, suas amizades, seus contatos, mas quem vai executar, quem vai fazer o dia a dia é o profissional.
né? Nós não somos profissionais, eu não sou profissional do esporte, né? Eu nunca ganhei nada do esporte, então eu não vivo do esporte, então eu tenho o meu lado profissional também. Então, eu, Vandesso, Fred, Marcos Vinícius, toda a diretoria de futebol, a gente não, nenhum era profissional. Quem era o profissional? O profissional era o Lucas Lubski, tá? Ele e sua equipe, a Luana, o Gilberto, e se for falar o nome da equipe toda, né? Tá? Então, a gente planejava, a gente fazia e eles executavam. A gente acompanhava o executamento, a gente cobrava da execução, a gente acompanhava, a gente corrigia quando precisava, mas eu acho que não tem problema nenhum trabalhar com colegiado e ter, sim, principalmente a figura profissional para executar. Ô Nelo, eu queria que você respondesse eu vou voltar no tempo um pouquinho para poder chegar em 2020. Como é que vocês conseguiram ter sucesso? Uma eleição em cima da hora, fazer um time em 30 dias e esse time dar certo. Aí eu fico na dúvida aqui, vocês já tinham nome numa agenda de jogador, já tinham contactado outras pessoas. Como foi para montar o time do Sport de 2019, que me ganha um campeonato pernambucano e sobe para a primeira divisão com um pequeno detalhe, meu amigo Nelo? Sem dinheiro. Realmente nós éramos eu não me lembro agora se era o quinto ou o sexto orçamento da Série B. Eu acho que era o sexto orçamento da Série B. Nosso time era o sexto orçamento da Série B. A gente perdia disparado, lambuja para o Bragantino. Perdíamos Vitória, Curitiba. Era Vitória, Curitiba, Bragantino, Atlético Goianiense. Nós éramos o sexto orçamento, tá? Da Série B. A gente, sim, o presidente, quando me convidou em final de setembro, começo de outubro de 2018, já a partir da segunda reunião que nós tivemos, a gente já discutiu nomes. Mesmo ele sendo um pré-candidato, a gente já discutia nome, como também na eleição anterior, com o Vandesso, eu também tinha sido convidado para ser diretor de futebol, e a gente também discutia nomes, tudo. Então, também com o Milton, a gente fez a mesma coisa, a gente se preparou para que, se caso a gente viesse ganhar a eleição, a gente tivesse, não fosse partir do 0-0, né? Tá? Então, a gente se preparou, nos preparamos na época, contactamos técnicos, contactamos alguns jogadores, acompanhamos jogadores, acompanhamos a reta final desses jogadores no ano de 2018, os jogadores pontuados, né, por a gente, e assim a gente foi fazendo esse primeiro trabalho. Acompanhamos o que tínhamos na base, né, fomos olhar o que tínhamos na base, colocamos a base num acordo que foi feito, colocamos a base para trabalhar no dia 20 de dezembro, a base começou o trabalho no dia dia 16 de dezembro, ela começou um trabalho com jogadores da base na época, tá? E assim a gente já ia se preparando. Agora só pôde fazer alguma coisa efetivamente após a eleição, e após a passagem teve uma época de uma transição que Arnaldo fez com o Milton, né? Teve um gabinete da transição. Aí a partir a gente já fez alguma coisa, mas fazer mesmo, executar mesmo, a gente só começou a partir de quando ele tomou posse, salvo engano, dia 4 ou 5 de janeiro de 2019. Vocês contrataram jogadores como? Sem dinheiro? Era na base da amizade? Como é que foi isso? A gente teve, eu já conto sempre essa história, algumas pessoas já devem ter ouvido, o primeiro jogador que a gente tentou, e que era um dos que estava dessa lista, era um zagueiro, tá? E a gente recebeu um não dele. Para mim, aquilo me marcou demais, porque a gente estava pagando mais do que o concorrente, que era um concorrente da Série B, e ele preferiu ir para o concorrente dizendo que o Sport não estava pagando ninguém e tal, não sei o que lá mais. E aquilo me marcou, me chocou, e disse, eu quero lá saber desse cara, dando ele para aquele local, deixa ele seguir a vida dele, vamos seguir a nossa. Mas foi duro, você ouviu o não de um jogador normal, não era nenhum craque, não era nada. E eu disse, pô, como é que a gente vai fazer? Se esse cara está dizendo não, imagina o resto que está aqui na lista, né? Então imagina como vai ser, como é que a gente chegar no resto. Mas o prestígio de Vandesso Lacerda, o prestígio de Milton Bivar, a decisão nossa de manter o Klaus Câmara,
foi muito importante. Geralmente, quando você chega numa, num negócio que, ainda mais que vinha de uma derrota, você tira todo mundo. E a gente não teve esse cuidado de não fazer isso. A gente quis conversar, e nesse ponto, o Júlio Neto, que tinha sido da gestão anterior e estava conosco, né? Estava na diretoria de futebol, Júlio Neto foi fundamental, porque ele me disse muito, vamos conversar com o Klaus, vamos conversar com o Klaus. E foi muitíssimo importante a manutenção de Klaus Câmara, tá? Numa entrevista que nós fizemos com ele, nós passamos uma tarde toda com ele, a gente identificou que ele não era o culpado do que tinha acontecido e que ele tinha muito a dar ao esporte. Tanto que 3 meses depois, 2 meses depois, o Grêmio veio buscar ele aqui, pagando muito mais do que ele. Então, assim, é uma das coisas que ajudou e foi importantíssimo, foi a manutenção de Klaus Câmara naquele momento que a gente tomou aquela decisão, que ele aceitou a redução de salário, trabalhar por metas, ele só teria uma recuperação de uma parte do salário dele se ele alcançasse todos os objetivos, tá? Então, naquele momento, naquela hora ali, aquilo ali foi decisivo para aquela primeira montagem do time. Assim, a gente programou também para que durante o campeonato a gente fosse aumentando os reforços, porque a gente não tinha condições de partir. A folha que a gente terminou no final do ano era o dobro do valor do que a gente começou o ano. Então a gente não tinha, se a gente fosse começar com aquela folha, a gente não tinha dinheiro para isso. Então a gente começou com a folha baixa, no final do Pernambucano a gente já tinha alguns reforços, para se caso a gente conseguisse, como a gente conseguiu chegar na final, a gente pudesse brigar efetivamente pelo título como brigamos, né? E como ganhamos, como conquistamos. E no início do Brasileiro chegaram alguns reforços, no meio do Brasil chegou o Marcão, chegou o Escalamar, e no final ainda chegou o Farias. Né? No meio ali, a gente ia buscar o William Farias, que era aquele tiro que a gente tinha guardado. Cuidado para não dar uma travada, que você está se mexendo, eu estou sentindo o áudio indo e voltando. Então, só não fica muito balançando assim não, que está dando uma travada aí. Travou a sua imagem aí. Deixa eu ver se volta. Aí a galera que está assistindo a gente, me auxilia aí. É a minha ou é a de Nelo Campos que está travando? Ajudem aí, moçada. Ajudem aí. Para a gente descobrir aqui. Foi a dele ou a minha? A minha ou a dele, gente? A dele, né? Valeu. Deixa eu só... Pronto, tirar... Nelo, você volta que eu reconecto aqui para a gente continuar o papo com Nelo Campos, ex-diretor de futebol do Esporte Clube do Recife. Quando ele voltar aqui, gente, a gente... Deixa eu só mandar aqui o recado para ele. Você balançou, sua imagem travou, você volta, entra novamente que eu te chamo novamente. É verdade. Vamos falar. Tem muita gente perguntando aqui sobre clube empresa. Vou fazer as perguntas. Eu vou, porque o tempo passa rápido, né, gente? Então, vamos aqui tentar reconectar Nelo Campos. O problema é eu achar ele aqui agora, viu? Chegou muita mensagem. Muita mensagem. Caiu a internet de Nelo Campos. Olha, gente, a live do Everton Felipe vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. É muito importante que vocês acessem o meu canal do YouTube. Hoje vai estar lá à disposição para a gente fazer aquela velha pontuação no YouTube. Meu amigo repórter Antônio. Gente da melhor qualidade. Mantos do Leão, se ele tem tudo de voltar ao esporte no futuro, vou perguntar. Mas eu acho que a bronca na internet do Nelo foi séria, viu? Que caiu foi tudo aqui. Deixa eu só...
voltar aqui para achar ele. Achar ele aqui. Vamos ver aqui, minha gente. Deixa eu achar aqui para que a gente possa continuar esse bate-papo. Deixa eu ver se... gente, deu uma queda aí na internet do meu amigo Nelo. Wagner, por que Nelo deixou a diretoria? Ele já respondeu no início da live, viu, Wagner? Aconteceu alguma coisa com o aparelho do Nelo Campos. Meu dia hoje tá legal, viu? Everton Felipe travou, meu áudio sumiu. Mas a gente vai tocando a bola, agradecendo aí a toda a rapaziada que tá marcando presença. O velho Ui aqui, a Porta Antônio, vai voltar pro esporte, saída de Guto, por que Daniel Paulista? Jair Ventura seria o nome da ideia da primeira divisão? Tony tá perguntando aqui pro Nelo. E eu vou ver o que foi que aconteceu, né? Deixa eu ligar agora, porque nem o Zap tá pegando do meu amigo Nelo. Nem o Zap tá pegando. Então tem alguma coisa errada aí. Deixa eu ver. Se o Nelo vai ser candidato à presidência do esporte. É verdade, Ulisses. A internet tá. A minha, eu dei uma checada hoje, a velocidade tá voando. Tá voando. Agora, o caso que aconteceu na live do Everton Felipe hoje foi inédito, né? Meu áudio não estava saindo para vocês, mas o Everton estava ouvindo. Mas o Everton Felipe estava ouvindo. Então, como é que é a internet? Não foi a internet, foi algum problema no Instagram. Olha o velho Armando, rapaz, está marcando presença aqui na nossa live. Deixa eu ver aqui se... rapaz, deu uma bronca aí pesada na internet do meu amigo Nelo. E tá acontecendo em várias lives, né, Ulisses? Rapaz. É muita gente ao mesmo tempo. Deixa eu tentar aqui ligar para ele via Zap. Chamou via Zap. Miguel, o que ele acha da situação que a diretoria anterior deixou? Vou perguntar isso, é uma das perguntas da nossa pauta. Hoje na nossa live. O Lucas está entrando. Que pena, né, rapaz? 5 minutinhos que o Nelo caiu. Vamos aqui. Chama. Está acontecendo em várias lives, é verdade. Deixa eu ver aqui mais. Enquanto isso, quem assistiu a live do Everton Felipe aí? Everton Felipe botou para torar, viu? Olha, gente, tem muita gente me pedindo para entrevistar Pipico, os caras jogadores do Santa Cruz. A gente está tentando, é porque está difícil a comunicação. Está mais fácil achar alguém de São Paulo, do Rio, do que daqui, da capital pernambucana. Feitosa, um abraço, Feitosa. Flávio, um abraço para você. Estou tentando aqui reconectar com o Nelo Campos, diretor de futebol. O papo estava indo, mas caiu, infelizmente, a live não, a conexão do Nelo Campos. Procura-se um jogador de 2018 que não tenha botado o esporte na justiça. Eis a pergunta, viu, gente? Procura-se eu estou procurando um que não tenha botado o esporte na justiça. Até agora todo mundo botou. Everton Felipe revelou hoje que não botou na justiça, não vai botar na justiça, mas ficou sem receber um dinheirão. Um dinheirão, Everton Felipe. Usou até palavras fortes. Eu não sei se vocês ouviram. Mas eu vou até reproduzir aqui no meu microfone o que foi que o Everton Felipe falou hoje na nossa live, que vai para o YouTube. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui para vocês ouvirem o tom de Everton Felipe hoje. Hein? Cadê? Deixa eu subir aqui. Ouçam o que Everton Felipe falou hoje. Everton, você tem acompanhado a situação crítica que o esporte
Peraí, deixa eu só... Porque uma chapa de Nelo, presidente, e Homero Lacerda no futebol, ô Tony, é muito difícil, né? É muito difícil. Deixa eu tentar aqui que... Para participar, Bini Barros, uma solicitação para participar aqui ao vivo. Deixa eu só organizar aqui. Oi, Everton, você tem acompanhado a Vamos ver o que Everton Felipe falou hoje. Oi, Everton, você tem acompanhado a situação crítica que o esporte está passando financeiramente, mesmo voltando para a Série A com tantos os jogadores da gestão passada cobrando dívidas que não receberam, inclusive na época que você jogou, Everton? Cara, é pesado. É difícil falar porque, para falar a palavra mais direta e mais sincera, foram pessoas que fuderam o clube. Me perdoa até a palavra, mas o esporte, eu fiquei no esporte desde os 13 anos, fui pro Inter, voltei. O esporte sempre pagou em dia, o esporte premiações de jogo, o esporte pagava em dia seus funcionários, nunca atrasou salário. Quando foi no final, no meio de 2017, que começou a acontecer essas coisas, foi triste por ver o esporte na situação que estava ficando. Mas foi mais pesado ver a situação que ficou depois que começaram a sair as contas e o rombo que deixou no cofre do clube. Porque a partir do momento que deixou de pagar salário, a gente já estava vendo que estava ficando difícil. Mas não pensava que era algo extraordinário de estar devendo o que o esporte está devendo hoje. Então, é algo triste, algo muito, muito, muito triste mesmo, que me deixa muito triste, mas sei que o esporte vai passar por essa situação, porque o esporte é gigante, já passou por momentos difíceis, e não é esse que vai derrubar o Leão, não. Pronto, aí o que Everton Felipe falou hoje, palavras pesadas, né? Gente, caiu a conexão com o Nelo Campos, e estamos aguardando aí, né? Vamos batendo um papo aqui até ele voltar, porque não está dando sinal nenhum, absolutamente nenhum, a internet do meu amigo Nelo Campos. Estou tentando aqui até ligar para ele, mas não tá entrando de jeito nenhum. Não está entrando. O Nanei está falando aqui, o Everton Felipe só falou a verdade. Tá feia a coisa aqui na conexão do Nelo. Já tentei dois números e não estou conseguindo. Não estou conseguindo não. Vamos apelar aí para que ele possa resolver o problema de internet. O João está dizendo que o celular dele descarregou. Pode ser, né? É verdade, pode ser. Arnaldo Barros, Parará, descarregou não, Wellington. Pode ter sido, é verdade. Tem gente me pedindo uma live com Homero Lacerda. Eu já mandei o recado para Homero, mas quando você manda o recado para Homero, ele responde 48 horas depois. É que ele não olha muito pro celular, eu acho, né? Eu acho. Tem gente pedindo aqui para participar da live, mas a gente tá aguardando aqui o contato do convidado, né, gente? Um abraço à galera de Aracaju. Galera de Aracaju. Tá marcando presença aqui. Rômulo. Um abraço para a galera de Aracaju, Rômulo. O Moraes Márcio está dizendo que correu, Nelo correu não. Nelo não corre não. Mas acontece, né? Ao vivo é assim mesmo. Sim, aí estão tentando uma entrevista. Estou tentando a entrevista com o Homero a pedido de vocês. Tá na área com a bandeira de Portugal. Portugal. Uma live com vocês e com o Homero. Pronto, tá. Agora voltou aqui. Deixa eu tentar reconectar aqui com o Nelo Campos. Descarregou teu celular, foi? Meu amigo, mil desculpas. Estão me ouvindo?
estão me Tá todo ouvindo. mundo ouvindo, tá tudo ok. Mil desculpas a todos os ouvintes, mil desculpas a você, Wellington. Não foi falta de consideração, não é? A meninada fica no celular, eu passei tarde no computador, a meninada deve ter usado o celular a tarde toda e eu não... Não percebeu a... Eu fico tão feliz em falar do esporte e com você, com um amigo querido como você, que eu fico tão empolgado que não percebi que a bateria estava acabando e tive que correr para buscar o carregador, não sei o que, papai. Demorou um pouquinho aí. Peço desculpa a todos. Vamos lá. Não tem problema, não acontece. Deixa eu puxar 2 assuntos aqui, porque ficaram só 28 minutos para a gente. Deixa eu só terminar rápido deixa eu só terminar a resposta. Então, aquilo ali foi um trabalho de muitas mãos, tá? Aquilo não foi um trabalho de Nelo, aquilo foi um trabalho de muitas mãos, tá? Aquilo foi um trabalho desenvolvido por todos da diretoria, né, de futebol, das diretorias ao redor que sempre deram suporte e ajudaram, dos médicos, da comissão médica, dos médicos, os médicos do esporte foram fenomenais, os diretores de futebol, Vandesso, Marquinhos, Marquinhos, Fred, começamos com Júlio Neto, Augusto Moreira participou do início, né? O presidente participava de todas as decisões, Chico Guerra, Manolo, que é o nosso vice-presidente jurídico e era o jurídico nosso dentro do futebol desde o início. Então, aquilo foi um trabalho de muitas mãos, não foi um trabalho estou falando dos estatutários, né? E os profissionais, Klaus Câmara e Lucas Rubens e sua equipe. Ô, Nelo, deixa eu pular aqui para essa... Porque muita gente está pedindo a sua opinião aí. Porque, olha, eu não conheço um dirigente que não acerte e um dirigente que também não erre. Todo ele acerta, erra. Isso acontece com jogador, com contratação, um patrocínio ou vários aspectos. Mas eu queria a sua visão como um cara que foi nascido e criado dentro do esporte. Uma análise sua, não é questão de jogar pedra nem nada, é uma análise sua da gestão do Arnaldo Barros. Porque a gente só vê jogador botando na justiça. Na tua visão, que danado foi que aconteceu? É aquela história do comprar e não gastar mais do que ganha, Nelo? Seria isso? Minha visão de quem estava de fora, né? Eu nem conselheiro era. Eu fui da chapa de Vandesso, nós perdemos a eleição, eu era torcedor. Então, minha visão... Enquadra a câmera. Melhorou? Deixa ela... Aí, pronto. Melhorou. A minha visão de torcedor, tá? O esporte se envolveu em algumas despesas que não podiam e foram criando volumes. Arnaldo se isolou demais, isso eu fico à vontade de dizer, porque eu disse a ele se isolou demais, ele afastou muita gente boa que poderia ajudar ele se isolou, ele achou que sozinho e com a profissionalização que ele tanto defendia, que ele iria resolver a situação do clube e, infelizmente, ele não tinha experiência do futebol, ele não tinha vivência do futebol, né? A gente que vive, desde que eu nasci dentro do esporte, eu aprendo todos os dias eu aprendo, a gente errou, a gente erra. Eu vi Branquinho que o sucesso no futebol é minimizar os erros, que errar você vai errar. Você não vai acertar 100% nas contratações. Então você vai errar. O sucesso no futebol é minimizar os erros, é encaixar, é fazer o grupo ser um grupo unido, ser um grupo coeso, ser um grupo que as pessoas se completem, é identificar quem não está com o espírito do grupo e afastar, certo? É saber lidar e levar o dia a dia, que é muito complicado. Você, num dia a dia, administrar um monte de jogadores ganhando muito dinheiro, vaidade, famílias, longe de casa, porque não é fácil, jogador não é fácil, jogador um ano está não sei aonde, outro ano está aqui em Recife, está com a família, está longe de casa, a mulher reclama, a mulher às vezes não está satisfeita, então você tem que, para você ter o jogador, para você poder tirar dele 100%, você tem que saber tudo dele, você tem que estar
dar essa tranquilidade para ele, né? Então, por exemplo, Norberto, o filho dele teve na UTI logo quando ele chegou aqui, né? Então, pouca gente sabe disso, quase ninguém sabe disso. Então, a gente teve que atuar, a gente teve que dar aquela segurança, dar aquela paz para que ele, naqueles dias, trabalhasse o mínimo possível, mas que ele tivesse aquela paz de espírito, aquela recuperação daquele momento, né? Tá? Para a família dele também se sentir tranquila. A vontade da mulher dele era voltar, certo? Era ir embora, voltar, certo? E aí? E aí? Você ia fazer o quê? O jogador ia como? Então, assim, futebol não é só você pegar o melhor e pagar o maior salário, não. Tem muitas coisas além do salário e além do pagar. E isso eu acho que faltou a Arnaldo, essa vivência do futebol, essa vivência do vestiário, essa vivência do dia a dia do futebol, do molejo do futebol, e ele se isolou. Isso aí eu fico muito tranquilo a dizer isso, porque eu disse a ele que ele não poderia, que ele estava errado se isolando, e ele infelizmente se isolou, e aí quando as coisas começam a dar errado, aí ele se isolou mais ainda, né? Então eu acredito que o erro tenha sido por aí, e com certeza gastou mais do que recebeu. Isso é uma coisa que não tem como dizer diferente, tanto que existe aí as pendências financeiras. Para resumir, foi um carro que perdeu o freio e todo mundo estava vendo que ia encontrar uma parede lá na frente, né? Foi uma situação que, para mim, o principal erro, se você quer saber, o principal erro foi na hora que ele se isolou. Isso eu tenho a maior tranquilidade de falar, porque eu falei a ele, ele se isolou, ele afastou todo mundo, os ex-presidentes chamaram ele para uma reunião, os ex-presidentes quiseram prestar apoio, tá? Eu cheguei aí no gabinete dele, eu não conhecia, uma pessoa amiga chegou a me fazer o contato quando ele era vice-presidente de futebol ainda. Eu fui no gabinete da presidência, passei 2 horas conversando com ele, participei da contratação na época de 2 jogadores que ajudei ele a chegar nos caminhos desses 2 jogadores. E solidariedade, prestamos ajuda, mas ele se isolou demais, ele se fechou demais, ele achou que sozinho conseguia. E eu acho que aí foi o maior erro dele, e aí um erro atrás do outro, né, que ocasionou no que aconteceu. Deixa eu falar de um assunto também, que se eu não falar aqui, a galera vai bater em mim, viu, Nelo? Como foi aquela história, rapaz, de vem Diego Souza, não vem Diego Souza, tem dinheiro, não tem, Diego quer abrir mão, quer fazer, oh meu Deus do céu, acordo, não quis fazer acordo, e o presidente Milton até ficou arretado na época, que surgiu até uma votação aí, disse que quem foi a favor, quem foi contra. Como foi aquela história, Nelo? A história de Diego Souza começa em 2019, né? Em 2019, quando Diego estava mal no São Paulo e não estava sendo aproveitado e tal, né? Surgiu a possibilidade de trazer Diego Souza. E surgiu nessa possibilidade, tivemos uma reunião e decidimos que se ele quisesse vir, ele ia ter que se adequar à realidade financeira do clube, que a gente não ia cometer os mesmos erros do passado e não iríamos também perder um grupo por causa de um excelente jogador que ele é. Isso aí não tenha dúvida, ele é um excelente jogador, ele se mostra cada dia mais apaixonado do esporte, né? Se mostra ser uma pessoa de caráter, tudinho, mas a gente não podia, naquela época, perder o grupo por causa de um jogador, certo? E nem perder o planejamento financeiro que foi feito por causa de novamente por causa de um jogador. Então foi feito, tivemos perto, namoramos bastante, certo? O namoro foi grande ali, né? Tá? Tivemos, em alguns momentos, a gente teve a audácia de levar a proposta para ele, tá? Como tivemos a audácia de levar a proposta para Luxemburgo na época que ficamos na mudança do técnico, né? Então era o Luxemburgo, o Guto, então a gente tivemos essa audácia de fazer uma proposta para profissionais desses 3 níveis, né? De Guto, de Diego Souza, de Luxemburgo, tá? E
na época, o Guto veio, trabalhou, fez o brilhante trabalho. E a mesma coisa com o Diego Souza. E ele optou, dentro da nossa realidade, ele optou por uma proposta financeira muito mais vantajosa para ele, né? Acredito que até 4 vezes mais do que ele iria receber no esporte. E, claro, ele foi para o Botafogo, certo? Então, assim foi o 2019. Quando foi 2020, surge novamente a questão de Diego Souza. Foi feita a reunião, foi discutido, foi colocado o teto, tá? Eu não tive nenhum contato com Diego Souza, como foi vinculado. Eu nunca falei com Diego Souza, certo? Não é por nada, é porque os contatos sempre foram feitos com outros colegas. A gente, como eu disse, é um trabalho de muitas mãos, não é um trabalho só de Nelo, né? Então, eu nunca falei com o Diego Souza, nem em 2019, nem em 2020, como foi colocado. Eu nunca falei em Diego Souza, certo? Então, na época, foi estabelecido um teto, um valor, foi feito algum contato e, mais uma vez, não se chegou ao finalmente. E assim, na hora que se toma uma decisão num grupo, a decisão está tomada e acabou-se. Então, aquela decisão é de todo mundo. Então, não me permita. A, B ou C. Quem foi a favor de mais dinheiro, menos dinheiro... Tá, pode ficar à vontade. O Alexandre está dizendo aqui, Diego Souza só não veio porque Guto Ferreira travou. Surgiu essa notícia na época, né? Surgiu várias, né? Surgiu que o André, surgiu que foi o presidente. Só me pouparam na época, né? Inclusive, surgiu, eu tinha falado com o Diego Souza, eu não falei com o Diego Souza, certo? Diego Souza tem todo o meu respeito. Eu acho que a história de Diego Souza ainda não acabou no esporte, porque Diego Souza já deixou claro, certo? E mostra que ama o esporte, tá? Mostra que é o time de coração dele. Então, a história dele, para mim, ainda não acabou no esporte, certo? Então, ele tem todo o meu respeito e minha admiração e o futuro é que vai dizer. Agora, desse ano não foi, ele está muito bem, graças a Deus, lá no Grêmio, inclusive passou pela Covid, mas eu soube através de um amigo que, graças a Deus, ele e a família dele está toda bem, graças a Deus. Ô Nelo, como o tempo está encerrando, eu queria te convidar para daqui a 2 minutos você voltar, que é o tempo que o seu celular pega uma carguinha e eu salvo aqui essa live, que a gente ficou devendo para a galera aí uns 10 minutos, não foi? Que caiu aí Estou à sua disposição. Falar do esporte, falar de futebol, falar do esporte é sempre bom. Olha, ainda tem... Você quer fazer o quê? Você vai desligar? Não, aí eu vou desligar e a gente combina em 3 minutos, você volta, eu vou estar ao vivo. Olha, tem assunto de Daniel Paulista, assunto de Guto Ferreira, tem assunto de Magrão. Todo mundo que está perguntando aqui, a gente vai dando umas pinceladas para todo mundo sair satisfeito desse papo. Então, 3 minutos abraço a gente volta, ok? Um abraço aí para toda a galera. Eu não consigo acompanhar os nomes, eu não sei mexer aqui hoje. Mas um abraço para todos. Pronto. Aí, até eu vi que você falou de João Rodolfo, é meu filho que mora no Canadá, que sabe tudo do esporte, vive mais o esporte do que a gente que vive aqui. Um abraço para ele também. Um beijo. Pronto, a gente voltamos em 3 minutos, Nelo. Combinado. Tá. Valeu. Bom, galera, vamos voltar com o Nelo Campos, mais 20 minutinhos para responder todas as perguntas dos torcedores do esporte. Aqui eu vou abrir em 5 minutos só para vocês, ok? A gente volta em 3 minutos. 3 minutos a gente volta. Estamos de volta. Estamos de volta com a nossa live, o segundo tempo para o encerramento com o Nelo Campos, ex-diretor de futebol do Esporte Clube do Recife. Para a gente continuar aqui, esse papo está muito agradável. Voltamos. Deu uma carguinha. Eu troquei agora, deixei o iPad, troquei e botei o celular agora na volta para a bateria não cair. Para não acontecer o que aconteceu comigo, né? Vivendo e aprendendo, né, amigo? Mas você é profissional, eu não sou. Eu não posso deixar faltar outras coisas lá na empresa. Mas rapaz. Me desculpe mais uma vez.
Ô, Nelo, vamos falar aqui de um assunto. Você tinha concluído o assunto do Diego, não foi? Concluiu. Sim. Deixa eu puxar aqui o assunto Magrão, que está incomodando, inclusive até como repórter que cobre o esporte, esse assunto, eu só queria que você enquadrasse um pouquinho de novo o seu rosto. É que eu estava escrevendo um negócio aqui. Tá. Só para descer para a cabeça, subir um pouquinho, para ficar... Aí. Você está anotando para não passar as perguntas. Não. Deixa eu ver uma coisa. Sim, e me incomodou, porque eu escuto um lado do esporte, escuto o lado do Magrão, que foi arrancado na foiçada, né? A Globo teve que ir para São Paulo. Olha meu amigo Roberto Fernandes aí, ó. Técnico. Roberto Fernandes, né? Meu amigo. Alô, bom Roberto, de bola. Alô, Roberto Fernandes, sua live pipocou, viu, Roberto? Live espetacular que eu fiz com o Roberto Fernandes. Então é o seguinte, meu filho também, Léo, chegou aí, o amigo dele, Duarte. Um abraço para todos. E então, para todos que têm acompanhado aí, mas vamos lá. Tem o lado do esporte, tem o lado de Magrão, que foi arrancado a foice, a Globo teve que ir para São Paulo para ele chorar lá, dizendo. Aí, o que eu não entendo até hoje é como é que o Magrão me passa 6 meses, isso a voz dele disse, 6 meses sem receber do esporte. O esporte não teve consideração com o Magrão. Aí sai a gestão de Arnaldo Barros, entra a gestão de Milton Bivar. Me corrija se eu estiver enganado. Houve uma reunião entre Milton Bivar, Magrão e sua esposa em um determinado restaurante e esta reunião definiu um parcelamento dos débitos com o goleiro Magrão. Parcelamento acordado, feito, beleza. De repente, eu não sei qual foi o período que ele sumiu, foi uma festa que teve, alguma coisa... Na parada da Copa América. Na parada da Copa América. Aí Magrão, depois que fez o acordo, sai do esporte, de madrugada, corrido, bota na justiça e não dá satisfação nenhuma à torcida do esporte. Eu não estou falando a Milton Bivar, nem a Arnaldo Barros, nem a ninguém. E existe um cronista antigo, viu, Nelo, que ele dizia o seguinte, toda confusão tem a versão de um lado, a versão do outro, mas a verdade está no meio. Qual a tua visão dessa confusão com o Magrão? Eu só posso falar do que eu sei e do que eu posso falar e da verdade, que eu não costumo e não gosto, quem me conhece sabe disso, não gosto de mentir. Se eu não puder falar, eu não falo, certo? E o que eu posso falar, eu falo e é a verdade. A gente assumiu o clube, todo mundo sabe, com 6 meses de salários atrasados, o qual o Magrão tá dando eco. Não, fui eu que liguei aqui para ver se estava tudo ok, mas pode ir. Então, com 6 meses de salário atrasado. Entre eles estava o Magrão, com salários bem maiores do que a nossa realidade. A gente assumiu o clube, os jogadores que se reapresentaram dava mais de 2 milhões de folha. E a gente começou o Campeonato Pernambucano entre 600 a 800 mil a folha. 600 mil a gente começou a folha do Campeonato Pernambucano. Então era impossível a gente trabalhar com aqueles números que estavam. Então foi proposto não só para Magrão, não foi para Magrão, foi nada específico a Magrão, foi proposto para todos os jogadores remanescentes, tá? Um parcelamento, uma repactuação de dívida, que é pegar uma dívida de curto prazo, uma dívida vencida, e a dívida de curto prazo, porque a gente não tinha condições de pagar o salário de Magrão, então a gente pegou o salário dele e uma parte a gente ia pagar e a outra parte parcelar, certo? Então juntava esse valor, junto com o valor atrasado, e parcelamos, certo? Isso foi feito com o Magrão, com o Sander, com o Brocador, com... O único que não aceitou de todos que estavam no esporte foi o Ronaldo Alves. Foi o único que a gente não aceitou. Que ele não aceitou, não quis acordo, pegou o passe, foi para a justiça, deixou de treinar, foi altamente indelicado, mas é um direito dele, existia 6 meses atrasado. O tratamento que Ronaldo Alves teve foi o mesmo tratamento que todos os outros tiveram. Foram chamados individualmente para conversar.
olho no olho, a gente dizendo a realidade, a nossa verdade, o nosso planejamento e o nosso objetivo, certo? Ele não quis aceitar, não precisava da maneira que ele agiu, mas aí o problema é dele, não tem mais nada a ver com esporte, né? E Magrão aceitou. Magrão, depois de algumas reuniões, houve uma reunião, que eu saiba, não foi em restaurante, com a esposa dele presente, com o Milton, certo? Não foi em restaurante, tá? Foi lá na sala da presidência, que eu saiba, onde chegaram a um acordo que ele teve até uma entradazinha, teve uma parcela de entrada, certo? Que os outros jogadores não tiveram, mas ele teve uma parcela de entrada, certo? Nessa reunião chegou-se a esse acordo, tá? E foi feito o acordo e foi feito o parcelamento. Magrão recebeu essa entrada, Magrão recebeu janeiro, fevereiro, março, abril, certo? E o mês de maio, que vencia em junho, certo? Quando teve a parada da Copa América, que foi por volta do dia 10 de junho, não me lembro a data, 10, 12 de junho, a parada da Copa América foi por essa data aí, que os times pararam. Desculpa. O Sport deu 12 dias, 14 dias de férias. Certo? Podiam ser 11 dias, 12 dias, eu não me lembro se eu for falar dias exatos. Neste dia da parada, uma terça-feira à noite, Sport e CRB na Ilha do Retiro, ganhamos de 1-0. Tá? À tarde, a Globo me procurou para gravar, que seria o último jogo de Magrão, que Magrão estava encerrando a carreira. Eu disse, não estou sabendo de nada. Ninguém está sabendo de nada. Tá? Tanto o Lucas Liazzu, né? Lucas Liazzu, que na época era o repórter do Globo Esporte, como o falei o nome dele agora, certo? Que estava naquele dia o Sport. Todos me procuraram à tarde, antes do jogo, me procuraram na ilha antes do jogo, me procuraram no final do jogo para falar do Magrão, ficaram esperando o Magrão até o final até Magrão sair. Magrão foi um dos últimos a sair do vestiário. Eu costumo geralmente só sair no final. Então eu vi quando eles ficaram esperando lá fora Magrão, já era muito tarde, porque aquele jogo foi de 9 horas da noite, então já era muito tarde, e Magrão, eles abordaram o Magrão, certo? E quando o Magrão foi embora, eu ainda fui em Lucas e disse, e aí, tem alguma coisa? Porque realmente a gente não sabia de nada. Lucas disse não, né? Ele disse que não tem nada a ver não. Assim, Magrão saiu de férias, como todos os jogadores. Quando foi faltando 3, 4 dias, de novo o boato, a Globo de novo. Nélio, Magrão vai deixar o futebol, Magrão vai deixar o esporte, não sei o que lá mais. Não estou sabendo de nada. Realmente, mais uma vez, não estávamos sabendo de nada. Quando foi no dia da representação, Magrão não se representou. Um dia antes, o jornalista do JC publicou que ele poderia estar doente. Que ele não iria se apresentar, que não sei o que lá mais, e aí surgiu versão de doença. Quem publicou, deixa eu dar o crédito, quem publicou, o Felipe Farias, do JC, fez uma publicação que Magrão não se reapresentaria. E Geraldo Freire acabou dizendo no ar que a conversa era que Magrão estava doente. Então, assim, surgiram algumas versões, realmente ele não se apresentou. Só aí, a partir deste momento, é que o Sport teve algum conhecimento. Sim, para reforçar. Ele recebeu janeiro, fevereiro, março, abril e maio, que venceria no dia 7 de junho. Ele saiu de férias atrasado. Mas no período das férias, foi pago a metade de junho. Certo? Os jogadores estavam de folga, né? Não era férias, era uma folga. Os jogadores estavam de folga e receberam a metade do mês de maio. Então, Magrão recebeu janeiro, fevereiro, março, abril e a metade de maio, certo? Então ele estava igual a todos os outros jogadores do elenco. Claro, ele recebeu com salário reduzido, certo? Conforme ele recebeu a metade do que ele tinha repactuado, tá? Tanto que na cláusula trabalhista, no processo trabalhista, aí 1 dia, 2 dias depois, chega o processo trabalhista, certo? Tanto que no processo trabalhista, quem foi para a audiência fui eu, e vi, né, o processo corre em sigilo
em sigilo por pedido de Magrão. O sigilo é por pedido de Magrão, não foi o Sport que pediu, não. Tanto que os outros jogadores, os processos todos correm sem sigilo. O sigilo foi determinado do processo de Magrão por pedido dele, não do Sport. Tá? Então, nós fomos para o processo. Realmente, ele pedia algumas coisas. Todo mundo que entra na Justiça de Trabalho pede mais do que o que tem direito. Mas o acordo foi feito no mesmo valor que ele tinha direito. A única coisa que o Sport pagou a mais foi os honorários advogatícios. Segundo o advogado dele me disse, Magrão queria chancelar o que ele tinha acertado, ele queria chancelar na justiça. Se ele tivesse pedido isso a gente, ele não precisava ter ido para a justiça. A gente tinha pego o acordo foi feito com ele, tínhamos na justiça e tínhamos homologado. Não é chancelar a palavra, é homologar. Tínhamos homologado na justiça e não precisaria de nada do que aconteceu. Nelo, me permita. Quando você fala recebeu janeiro, fevereiro, março, abril e parte de maio, as parcelas que foram já estavam inclusas aí no salário? As parcelas que foram acordadas naquela reunião na sala do Sport ou não? Sim. Vamos dizer que o salário de Magrão fosse R$100. Vamos dizer que o salário dele fosse R$100. Então, ele tinha um contrato com o Sport até dezembro de 2019. Então, foi repactuado que ele receberia naquele ano, vamos dizer, menos da metade, era R$40, vamos dizer. Se o salário dele era R$100, ele ia receber R$40 naquele ano. A diferença de R$60 vezes 12, que dava R$720, mais os 6 meses que ele tinha de atraso, vamos dizer que ele tivesse mais R$600 de atraso, R$1.320 foi dividido em 36 parcelas a partir de janeiro de 2020. Então, ou seja, o Sport não estava religiosamente em dia porque tinha 15 dias de atraso. O atraso que o Sport tinha com o Magrão era o que tinha com todo elenco, era 15 a 20 dias da metade, porque a metade foi paga do mês de maio. Então, Nelo, quando a gente vê essa raiva do Magrão falando que tem má fé, tem safadeza, eu fico sem entender. Eu até me preocupei a conversar com o meu amigo Manolo agora no acontecimento, porque muita gente me ligou, muita gente procurou saber, então me preocupei em conversar com o Manolo para entender essa entrevista dele. E Manolo me explicou. Tá? Manolo é Manuel Veloso, que é o vice-presidente jurídico. Né? Um abraço para ele, filho do eterno, do saudoso... Ai, meu Deus, falhou agora. Desculpa, Manolo. Eu estou com um raciocínio da conversa de seu Lages. Vai lembrar. Seu Lages, certo? Seu Lages. Tá? Antônio Maria Carvalho Lages, exatamente. O Antônio Maria Carvalho Lages. Me desculpa, Manolo, de coração, uma pessoa que, além de um grande rubro-negro, além de ter feito muito pelo esporte, fez pela minha família. Levou meu pai, quando meu pai precisou de saúde nos Estados Unidos, o seu Antônio Maria Carvalho Lages deixou a família dele, deixou tudo aqui e levou meu pai para os Estados Unidos. Então, eu só tenho que desejar, onde ele estiver, um grande abraço para o seu Antônio Maria Carvalho Lages, como rubro-negro, como amigo e como ajuda que deu para a minha família. Mas voltando ao assunto de Magrão. Então, eu liguei para o Manolo, conversei com ele, e ele explicou. Ele disse o seguinte: quando começou a pandemia, ele pegou todos os processos de parcelamento que o Sport tinha e ligou para esses jogadores, entre ele e Magrão, e acertou em pagar a metade. Só que, minha gente, quando começou a pandemia, dia 10 de março, dia 15 de março, ninguém imaginava que a coisa ia ser do vulto que se tomou. Ninguém imaginava que a gente ia passar 70 dias, estamos indo para 80 dias dentro de casa. Ninguém imaginava que shopping ia fechar 80 dias, 90 dias. Ninguém imaginava que os campeonatos no mundo iam parar todos. Né? Ninguém imaginava, ninguém poderia prever isso. Certo? Então, realmente o Sport fez um acordo verbal com ele de pagar a metade. Com os acontecimentos não pôde pagar. Entraram na justiça pedindo para suspender o pagamento por 4 meses, 5 meses, e a justiça decretou 3 meses, e aí Magrão
infelizmente, eu não estou aqui para julgar Magrão. Magrão, dentro de campo, Magrão é ídolo dos meus filhos, é meu ídolo, certo? Tem serviço prestado ao esporte. Fora de campo, Alessandro Bete Rosa falhou com a gente o ano passado, né? Porque eu conversava com ele todos os dias, eu estava todos os dias à disposição para homologar, se ele queria realmente homologar o contrato dele. E esse ano, pelo que Manolo falou, certo? O esporte reconhece que realmente, Manolo me disse que realmente fez um acordo de pagar metade, só que não deu para pagar metade, né? Foi feito um acordo que ele imaginava que ia ser 15 dias, ia ser não é lockdown, não, ia ser como é que se diz? Você ficar em casa durante 15 dias, certo? Depois de 15 dias ia acabar tudo, ia voltar tudo ao normal, só que não estamos, nós estamos com quase 80 dias e nada voltou ao normal ainda, e nem vai voltar tão cedo. Então a leitura que você fez aí é basicamente o que eu penso. Pisou na bola. Isso aí, você não vai falar essas palavras, mas pisou na bola na saída, pisou na bola no jeito que saiu, sem aquele comprometimento com o torcedor. Porque eu acho o seguinte, era muito fácil, minha opinião, muito fácil. O esporte não está me pagando, reúne a imprensa aí, vamos lá fazer uma coletiva. Olha, gente, eu estou há 6 meses sem receber, eles não me dão satisfação, torcida, estou indo embora, um abraço, vou botar na justiça e tal. Então, não fez isso e continua atirando para todo lado. E eu me permito até, viu, Nélio, eu não separo o Alessandro do Magrão, é a mesma pessoa, Magrão goleiro e Magrão pessoa. Farrapou fora de campo. Dentro de campo, eu acho que ele foi um dos maiores ídolos da história do esporte. Mas você explicou bem aí, quem pegou agora o bonde andando, eu queria mandar até um abraço para Tininho, ele está na live aqui, entrou agora o presidente de Santa Cruz. Tininho, meu amigo Tininho. Passou aí agora. Diga ele se ele tiver aí, diga ele que eu estou esperando a ligação dele até hoje. Epa, tinha transação de Esporte Santa Cruz jogador, era não? Não, era coisa de amigos mesmo. Tininho é um amigo de infância, meu pai era amigo, o pai dele era português também, e essa amizade vem daquelas épocas. Começamos, como era bom o futebol naquela época, que a gente podia ir para o Arruda com a bandeira do esporte, com a camisa do esporte. A gente tinha um camarote que era 5, 6 camarotes depois do de Tininho, e na parte de trás dos camarotes a gente ficava jogando bola com a lata, né, no intervalo, Santa Cruz, esporte, todo mundo junto. Aquilo era uma época boa de torcedor e que eu espero que um dia ainda volte, porque na Inglaterra já voltou, né? Na Inglaterra os torcedores já se convivem, em alguns lugares da Europa já acontece isso. Se Deus quiser, aqui no Brasil também a gente vai voltar a torcer e vibrar pelo seu time e poder sair do estádio em paz e segurança. Ô Nelo, reza a lenda que você ficou muito chateado quando o Guto Ferreira saiu. O seu sósia deixou o esporte. Reza a lenda que você fez de tudo para que ele continuasse, mas acabou, como você falou, foi voto vencido. Queria que você comentasse essa demissão do Guto Ferreira, chegada do Daniel Paulista, que também foi outra polêmica, né? Fulano, é cicrano, foi presidente, não foi o presidente. Faz um resumo aí dessa saída de Guto e da chegada do Daniel. Eu não falei em nenhum momento que foi voto vencido, não, tá? Sim, não, eu tô falando aqui, reza a lenda, não, né? Não. Ainda bem que a lenda tá viva. Em nenhum momento eu falei que foi voto vencido, de jeito nenhum. Nós não tratamos a demissão de Guto. A gente tratou a situação naquele momento do esporte, o planejamento, os resultados, os objetivos, né? A gente não tratou o nome de Guto Ferreira. Se eu fosse tratar o nome de Guto Ferreira, certo? Eu defenderia e teria defendido, tá? Porque é um profissional sério, é um cara direito. Mas o futebol não é assim. Ele não deixou de ser sério, ele não deixou de ser direito, ele não deixou de ser trabalhador, ele não deixou de ser bom, né? Mas naquele momento não era só isso que contava, era tudo isso que contava e mais as outras vertentes. Então, tudo foi colocado na balança, tudo foi pesado, certo? E foram tomada a decisão na época pela saída do Guto.
tá? Então foi uma decisão difícil, foi uma decisão dura, mas foi uma decisão, toda a diretoria participou da reunião e a decisão foi tomada e naquele momento coube a mim, né, como era mais ligado a ele, né, como era o sósia dele, coube a mim, junto com a diretoria, que Ivan Décio, o pessoal foi comigo, coube a mim comunicá-lo. Eu comuniquei com muita tranquilidade, porque continuo amigo dele, vou ser amigo dele sempre, porque assim eu construo minhas relações de amizade, relações comerciais, as relações do esporte, do futebol, é o olho no olho, cara na cara, com a realidade, com a verdade. Então foi dito a ele a verdade, por que a gente tomou a decisão, se a gente estava certo ou errado, a gente só ia saber com o tempo, e só vai saber com o tempo, e assim foi tomada a decisão naquele momento, e Guto, eu tenho certeza que foi apenas o primeiro capítulo da história dele no esporte. Ele vai ter mais capítulos no esporte, e capítulos vencedores, porque ele é um técnico vencedor, ele tem uma comissão técnica muito boa, trabalha muito, e que merece os resultados que ele vem alcançando no futebol. Torcedor aqui que está vendo a live vê tudo, né? Eu dei uma esticada assim mais para cá e o rapaz está dizendo aqui que eu tô com calor e fui ligar o ar. Não, eu fui baixar o ar, porque estava muito frio, meu amigo. Aqui está gelado. Tá frio demais. Tá frio demais. Deixa eu pular aqui para o próximo assunto. Tem um torcedor dizendo aqui que Guto empatava muito. Eu acho que vocês brincavam com ele também. Ele era encabulado com isso ou não? Que empatava demais, Nelo? Ele estava incomodado com aqueles resultados, né? Não só ele, todos nós, né? A gente foi, na época, a gente começou o Campeonato Brasileiro. No começo do Campeonato Brasileiro, o Sport era, mesmo a gente empatou 3 partidas, né? Para variar, a gente começou com 3 empates, né? Mas já naquele início, mesmo com 3 empates, o Sport era cotado para ser o campeão brasileiro. Era dado como certo que o Sport ia subir com 3 rodadas. Todo mundo no Rio e São Paulo, até a imprensa pernambucana, a grande maioria, já dava como certa a classificação. Aquilo aumentava. Me permita, o Alessandro está perguntando aqui, você conhece, que eu pratico esporte, ele está dizendo, ô Nelo, corre o risco de Guto Ferreira entrar na justiça contra o Sport? Ele recebeu, não recebeu? Como é que ficou? Alessandro, até o dia que eu saí, Guto não tinha recebido, como os que saíram não tinham recebido, porque todo mundo sabe a situação do esporte, né? Eu acredito que se não conseguir fazer nenhum acordo, que eu acho que não vão deixar sem fazer, espero que façam algum acordo com o Guto e com os jogadores que saíram, porque quando entra na justiça os valores se multiplicam, né? Então, eu espero que façam um acordo, acredito que vão fazer. O planejamento era fazer, só que aconteceu essa pandemia no meio, eu não sei. Agora, se um dia Guto Ferreira não receber e colocar, eu não tiro a razão dele, contanto que ele coloque a verdade. Eu acho que ele é homem suficiente para só cobrar o que realmente ele tem direito. Então, se ele fizer isso, ele está cobrando o que é direito dele. Então, eu nem nenhum torcedor do esporte tem que ficar chateado com ninguém que cobra o que tem de direito a receber do esporte. Certo? Então, eu não estou chateado com nenhum jogador que cobra o que tem direito a receber do esporte. Agora, se o cara tem direito a receber 1.000 e bota 10.000 na justiça, aí... Me diga como foi, em rápidas palavras, o processo para contratar Daniel Paulista. Porque muitos nomes foram oferecidos, né? O passarinho disse que foi o presidente Milton, disse, olha, é Daniel. Mas vocês conversaram com outros nomes, como foi esse processo? Sim. Foi conversado com 4 nomes, tá? De 4 viemos para 2, de 2 viemos para 1. Revele, por favor, os nomes que o Sport estava atrás. Jair Ventura foi um, né? Jair Ventura teve no nome os dois do Atlético Mineiro. Aqueles 2 do Atlético Mineiro. O Thiago Largues e o... 2 Thiagos, não é isso? Eu lembro do Largue, o outro não tô lembrando. Porque eu soube, e você está aqui agora, você está com o coração aberto para falar tudo mesmo, eu soube que o Sport chegou a fazer uma sondagem para... Torcedor vai cair agora da live, viu? Você pode negar ou não, mas eu soube que o Sport fez uma sondagem, até sondagem, gente, não quer dizer que vai contratar.
como diria um amigo da Nelo, perguntar não ofende. Você pode perguntar, ligar até agora para Guardiola. Ô, Guardiola, você viria trabalhar no esporte? Perguntar não ofende. Mas o esporte fez uma sondagem a Cuca? Rodrigo Santana, tá? O nome do outro treinador. Obrigado aí ao JB Barros. Obrigado. A Paula, todos aí que estão mandando mensagem. O Cuca, o nome de Cuca chegou a surgir nas listas e eu tinha um contato com o empresário e a gente falou assim, é sonhar demais, mas vamos ouvir o que é que seria aí. Não, os valores são totalmente fora da realidade, mas é a história. Sonhar, a gente sempre a gente sonha. Seria uma mas não bomba, foi... Seria uma bomba, né? Sim, mas teria que, não era só a parte financeira, ele teria que ver qual era o objetivo dele, qual era o planejamento dele, qual era as intenções dele, qual era... a gente ia ter que ouvir tudo isso dele, porque para saber se realmente ele estaria dentro do projeto que a gente tinha para aquele momento, para esse ano, né? Então, não era só acerto financeiro. Agora, é claro que a gente tinha que ter ideia do acerto financeiro para não perder tempo nem dele, nem da gente, de conversar e depois ser uma coisa que não tinha condições de chegar num acerto financeiro. Esse meu passarinho é bom, né? Você não tem passarinho, não. Você deve ter sei lá o quê. E quando eu vou confessar para você, viu, Nelo? Quando me falaram Cuca foi procurado, eu não acreditei. Nem com passarinho, nem sem passarinho. Mas foi bom você confirmar agora, porque ganhou ponto comigo essa figura sensacional. Deixa eu perguntar assim, e Daniel, foi presidente mesmo? Como foi a história? Ou foi por a situação financeira só dá para trazer técnico com X de dinheiro? Foi assim? Não só pelo dinheiro. Não só pelo dinheiro, de jeito nenhum. Daniel é um cara que se preparou, é um ex-atleta do clube, é um cara que conhecia o esporte. Mas deixando bem claro que Daniel é um super... Eu gosto demais do trabalho do Daniel Paulino. Não é nada para então não foi só pelo dinheiro, pelo valor, não. Certo? Daniel foi escolhido do mesmo jeito da demissão de Guto, foi a contratação do Daniel. Ele foi escolhido pelo projeto, pelos objetivos, pelas qualidades que ele tem, na balança. Você, na hora que vai fazer uma coisa, você tem que colocar na balança os prós e os contras. Né? Quais são os prós e os contras de fulano de A, B e C, né? Que a gente estava analisando. Né? Então, os prós e os contras chegaram no nome de Daniel, que eu acredito que, infelizmente, não teve tempo de mostrar seu trabalho ainda, mas que pode fazer um bom trabalho. É um jovem que está se preparando, é um cara muito sério, muito correto, um campeão, né? E já subiu confiança, viu ano passado, não é fácil, tá? E faz uma excelente campanha esse ano, com confiança novamente, liderando a chave do Nordestão, liderando o Campeonato Sergipano com vantagem. Então merecia essa oportunidade, já tinha sido treinador do Sport, né? Já tinha livrado o Sport 2 vezes do rebaixamento, então merecia, e a gente achou que merecia essa oportunidade, e foi assim a contratação do Daniel. As duas últimas perguntas. Eu não jantei ainda, você já jantou? Não jantei ainda não. A penúltima pergunta. Você, se convidado a ser presidente do esporte, você pensaria na situação? Não pensaria na situação? Qual o teu posicionamento diante de tanta gente aqui na live perguntando isso, Nelo? No momento, infelizmente, não. No momento, eu não tenho condições. O presidente do esporte, ele tem que se dedicar 24 horas por dia ao esporte. Ele não pode nem dormir no momento, na situação atual do esporte. E eu não tenho condições no momento de me dedicar 24 horas ao esporte. Então, infelizmente, eu
não teria essa condições de pensar nisso, tá? Gosto muito de futebol, vivo futebol, joguei futebol há tempo atrás, né? Então, futebol para mim é o que mexe, o maior produto do esporte é o futebol, não adianta ninguém dizer diferente, o maior produto do esporte é o futebol. O esporte nunca vai se acabar por causa do futebol, por causa da paixão dos mais de 4 milhões de torcedores, por causa do amor desses 4 milhões de torcedores têm, e por causa dessa camisa, certo? Porque quanto mais apanhado, mais a gente é preto encarnado, então quanto mais difícil, mais a gente luta, quanto mais mais dificuldade, mais vontade dada, a gente está lá dentro, está ajudando, mas infelizmente, para ser presidente do esporte, eu não tenho essa condição. Ô Nelo, e a minha última pergunta é a seguinte, você vai acabar aí, vai voltar aos treinamentos do esporte, o Santa Cruz, o Náutico, vai voltar à normalidade devagarinho aí, mas enquanto não volta à normalidade, não vai ter torcida nos estádios, não vai ter renda, e eu fico imaginando especificamente aí, já que você foi ex-diretor do esporte, eu fico imaginando o esporte jogado com portões fechados, sem renda, chegando causa trabalhista de Marlone de 2 milhões e 500, chegando causa trabalhista de Gilberto, ex-treinador de goleiro de quase 300 mil, chegando causa trabalhista todo dia na Ilha do Retiro, o salário atrasado. A pergunta para você é a seguinte, até quando Milton Bivar vai aguentar esse rojão de tanta da dívida chegando e jogar sem arrecadar, Nelo? É a pergunta de $1 milhão. Como aguentar? Como aguentar foco num time, primeira divisão, com causa trabalhista no pé do ouvido? Por isso que eu me solidarizei com ele há um tempo atrás, uns 10 dias atrás, eu mandei minha solidariedade a ele, imagino como deve estar a cabeça dele e o momento dele, de todos que estão lá dentro, né, que não é só ele, né? Juntar forças, amigo, juntar forças. Tem muita gente, como eu disse, quanto mais difícil, quanto mais na dificuldade, mais a gente tem que se reinventar. Tem muita gente boa para ajudar o esporte. Tem muita gente boa que pode, nova, com gás, com vontade, com disposição, com ideias, com conhecimento, certo? Para ajudar o esporte. Eu não tenho dúvida que tendo espaço, né, passando, claro, esse momento, que no momento não adianta você fazer nada, porque você não vai conseguir, não tem essa situação. Tendo esse momento, tendo espaço, essas pessoas com certeza têm condições de elaborar um bom projeto, de executar e de ajudar muito, quer quem seja o presidente, para que todos juntos, todos unidos, a gente consiga tirar o esporte dessa situação. O esporte já teve nessas situações em outros momentos e deu a volta por cima. Existem alguns fatores que agravaram mais, os valores são muito diferentes dos valores de antigamente, né? Os valores agora são muito maiores, mas também a arrecadação é maior, a quantidade de verbas que a gente pode buscar, de receitas que a gente pode buscar, de canais para buscar receita. O esporte vivia muito antigamente da arrecadação da torcida, da arquibancada. Hoje você tem internet, você tem patrocinador, você tem televisão, você tem pay-per-view, você tem N maneiras de buscar, e tem pessoas muito qualificadas que podem ajudar o esporte, que podem fazer com que a gente possa sair desse momento. Existe aí a possibilidade do Profut, né? Eu soube hoje que está mesmo, que é muito real mesmo, então o Profut dá uma piada boa em si, o esporte
condições de aderir, isso dá uma aliviada boa também. As questões trabalhistas têm que ser administradas, tem muita coisa que falha grave, que nos contratos tinham a Câmara da CNRD. A CNRD ela tem um poder muito grande de pressionar o clube a pagar, né? Porque as punições da CNRD ela é muito forte. No momento o Sport está, inclusive, sem poder escrever jogador, porque está atrasado com a parcela do Marcos Gonzalez. Então, essa Câmara ela é desleal, ela é desumana, porque já existe a Justiça do Trabalho. O jogador já tem o direito de cobrar. Você mesmo me perguntou se ficaria chateado se cobrasse. Não, se cobrar o que tem direito, já existe a Justiça do Trabalho para defender os direitos do trabalhador brasileiro. E o jogador ele é um trabalhador igual a outro qualquer. Qual é a diferença do jogador para o tiozinho lá da portaria? Nenhuma. Todos merecem o meu respeito. E todos têm que receber pelo que trabalharam. Né? Então, já tem a Justiça do Trabalho para isso. Para que criar essa CNRD? Eu não sei, foi na época que eu estava fora do futebol, foi nesses anos aí que a gente estava fora, e muitos contratos do esporte tinham essa CNRD, e o esporte está tendo uma dificuldade, e vai ter uma dificuldade maior ainda a curto prazo, porque tem muitos contratos que estão à beira de execução na CNRD. Então esse é o maior problema hoje de todos. Esse é um grande problema do esporte hoje, esses contratos do passado que tinha CNRD. Na nossa gestão, enquanto estava lá, e eu tenho certeza que vai terminar sem contratos com CNRD. Nelo Campos, muito obrigado por participar da nossa live de hoje. Você foi um convidado mais que especial. Muita gente está chegando agora. Olha, gente, já vai ficar na tela do nosso Instagram. Muita gente, olha, já falou sobre Diego Souza, gente. Já falou sobre Daniel Paulista, já falou sobre a saída de Guto, falou sobre a saída dele da diretoria, o time de 2019, o time de 2020, a gestão de Arnaldo Barros. Todos esses assuntos você pode assistir normalmente quando a gente encerrar agora. Você só perguntou polêmica, né? Você só não polêmica. Coisa boa. Vou perguntar agora. Tanta coisa boa, cara. Você só perguntou, você só me botou em saia curta. Você só me botou no canto da parede. Teve tanta coisa boa, teve tanta felicidade no ano de 2019. Olha. Ver na chegada nossa de Ribeirão Preto, que ali a gente se classificou, né? Ali a gente subiu. Então a gente, no avião, né? O avião ainda taxiando aqui por cima de Recife, a gente recebeu a mensagem que nós íamos descer, tinha muito torcedor, mas que dava para o time descer, e era uma exigência nossa. Se desse, se tivesse segurança, se a polícia dissesse que tinha segurança, nós íamos descer no meio da torcida, porque foi ela que levou a gente a alcançar os objetivos. Foi ela que deu a força necessária para que a gente tivesse nos momentos difíceis, vencesse aqueles momentos, ultrapassasse aqueles momentos. Então, a gente, quando saiu não me lembro se a gente fez escala, não, antes foi São Paulo, que a gente veio de ônibus até São Paulo. Quando a gente saiu de São Paulo, ficou combinado com o pessoal que estava aqui em Recife fazendo a segurança, o coronel Genivaldo, não, o Marcos Soares, que se houvesse condições, a gente ia descer no meio da torcida mesmo, se houvesse segurança, só iríamos sair pelo portão de trás dentro do ônibus se não tivesse condições, mas se tivesse condições, iríamos descer. Então, ainda dentro do avião, taxiando aqui em cima, Gilberto recebeu a mensagem que nós íamos descer no meio da torcida, tá? E assim, foi uma alegria muito grande, porque todo mundo queria descer no meio da torcida, né? Então, todos os jogadores dentro do avião, que massa, pô, que bom que vamos descer no meio da torcida e tal. Então, foi uma alegria muito grande, e a gente desceu realmente no meio da torcida, tinha muita gente lá, e quando, que é normal, desce primeiro a diretoria, a comissão técnica, né? E depois vêm os jogadores atrás. Quando os jogadores apareceram, foram todos em cima dos jogadores. Eu atravessei, minha família estava no outro lado me esperando, né? Eu atravessei ali no aeroporto, né? E fui lá para o outro lado e fiquei de longe admirando a festa, porque eu sou torcedor do esporte também. Então, até aquele momento, eu
por mais que eu sabia que ali a gente estava classificado, eu não podia me dar o direito de comemorar ainda, porque matematicamente a gente não estava classificado. A gente ganhava, mas os outros ganhavam também. Né? Então a gente, apesar de eu tinha convicção que a gente ali estava classificado, matematicamente a gente não estava ainda. Então eu não podia me dar o direito ainda de comemorar. Então eu atravessei a rua, a torcida abraçou os jogadores, foi um carinho muito grande, foi muito bonito. E uma criança, um garoto, para mim foi um dos momentos mais marcantes da nossa campanha, um garoto de 11 anos, atravessou a rua e veio atrás a mãe e o irmão dele, né? E veio, você é Nelo Campos, né? E eu disse, sou. E eu olhei para o menino, e ele fazia, olha, você tem que trazer Diego Souza, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Incrível, Wellington, como ele fazia. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. O menino me dando ordem, dizendo que eu tinha que fazer isso, aquilo, outro. Ele sabia tudo. Você se enxergou quando era pequeno, fazia isso também, né? Também. Enxerguei meus filhos, enxerguei a mim, né? Então, assim, ele deu aquelas ordens, eu botei a mão na cabeça dele e disse, como é seu nome? E eu disse, poxa, você é do esporte mesmo, né? Ele disse, sou tio. Aí eu disse, olha, você está convidado para entrar em campo no jogo do Vila Nova. O menino chorou, me abraçou, ficou todo feliz porque ia entrar em campo com os jogadores no jogo do Vila Nova. E esse menino até entra em campo nos jogos agora do Cano, na Arena, quando a gente jogou, tudinho. E ele, quando vê, né, tá ligado, você tem isso. Incrível como ele faz as coisas, e como diz ali tudo direitinho. Então, assim, são momentos que foram muito importantes durante o ano, entendeu? A gente passou muitas dificuldades, não foi fácil chegar atingir os objetivos, né? Mas quanto mais difícil era, mais a gente lutava. Quando a gente subiu, palavras do presidente até, você está feliz? Não, a gente está aliviado. A gente só foi ficar feliz um dia ou 2 dias depois. A gente estava aliviado de ter conseguido o objetivo e alcançado o objetivo e ver 4 milhões de torcedores muito como aquele garoto, muito feliz e agora pensar em terminar essa pandemia para que a gente termine o ano 2020 na primeira divisão, que será de suma importância para que 2021 a gente consiga uma recuperação financeira. Obrigado, meu amigo Hélio Macedo, também, que marcou presença aqui na live, dizendo que o papo estava muito bom de ouvir. Ô, Nelo, grande Hélio, um abraço para ele, Macedo. Deixa eu ver se a galera gostou da live aí. Faz o coraçãozinho aí, galera, na live, para ver, para o nosso convidado ver se o papo foi bom ou não. Perguntei tudo aí, ô Nelo. Agora, enquanto a galera faz o coraçãozinho, Nelo, quem foi seu grande ídolo como jogador no esporte? Ai, foram vários, caramba. Foram muitos, Betão, País. Na minha época de criança, mas eu acho que tem um jogador que foi muito importante para o esporte e que não é tão valorizado, Ailton. Zagueiro Ailton. Zagueiro Ailton. Quem foi o melhor presidente do esporte que você viu? Meu tio Júlio, será que eu sou barrista? Não. Mas eu acho que ele na época que ele era vice-presidente de Luciano pediu licença, uns 6 meses como presidente. Eu acho que o esporte teve grandes presidentes, o esporte teve. Eu não vi, tinha 4 anos de idade, na 85 de Jabas. Eu vi, acompanhei Homero em 87, eu já tinha uma idade melhor e acompanhei, ia para os jogos, meu tio era diretor de futebol. Eu acompanhei um presidente que infelizmente não ganhou nada no futebol, Zé Roberto Massa, mas murou o esporte todo. Na época também conseguiu tirar o esporte de uma dificuldade financeira muito grande, né? Mas infelizmente não ganhou, não conquistou nada no futebol, então passou desapercebido, mas fez um trabalho brilhante, né? Cercar o esporte social, muito grande, né? Graças a Deus eu vi Zé Antônio Alves de Melo, né? Poxa,
né? A década de Van Décio, a dobradinha da década de Van Décio e Luciano, né? Milton 2008 e agora 2019. Então acho que assim, todos eles têm serviço muito prestado ao esporte, todos eles têm a sua parcela de o esporte ser o gigante que é hoje, né? Do esporte ter essa imensa torcida, e tem muita gente nova querendo, tem muita gente. Foi uma das coisas que Milton me pediu, foi que apresentasse uma turma jovem, colocasse uma turma jovem, tem muita turma nova também querendo o seu espaço, querendo ajudar, sabendo que pode contribuir, pode ajudar para o esporte. E eu tenho certeza que, como eu disse a você, o esporte nunca vai acabar e nunca vai morrer por causa disso, por esse sentimento de garra do rubro-negro. Para a gente jantar, eu quero que você diga agora qual foi a pior derrota que você, como torcedor, chorou. Derrota do esporte. E a maior alegria agora só pode ser um jogo. Um jogo do bom e um jogo do ruim. Diga aí. Eu vou dizer o do bom. Quem é pai sabe como é a melhor felicidade de um pai é ver os filhos felizes, né? Então eu tenho um sobrinho que é como se fosse um filho e tenho 3 filhos homens, né? E todos 3 são rubro-negros doentes. E nós fomos para o jogo do Vila Nova. Meu filho mais novo era muito novinho, não pôde ir. Eu estava lá, velho, Goiânia. o mais velho também não pôde ir, porque estava com problemas nas notas. E o do meio, que é o mais aficionado, que é o que mora no Canadá e que já entrou aí, o João Rodolfo. Espera aí, rapaz, você falou um negócio e o repórter pega no vento. O seu filho maiorzinho não foi para o jogo porque estava de castigo, foi das notas? Estava com as notinhas meio complicadas na época. E aí o João Rodolfo foi para... Mas são 3 filhos maravilhosos que eu tenho, graças a Deus. E todos 3 rubro-negros, né? E aí o João Rodolfo, junto com o meu sobrinho, que é um filho também de coração, foram para o jogo lá em Vila Nova, naquela coisa. E... Na chuva do Serra Dourada, gol de Bruno Mineiro. Então, aquele gol saiu, não me lembro, mas por volta dos 30 minutos, né, 20 e poucos minutos, né? E era uma chuva, e era aquela tensão. Então, teve uma hora que eu procurei o Gabriel, o primo Gabriel Campos, né, que é meu primo, eu procurei, que é o filho de Júlio Campos, e ele estava lá em cima, no último degrau, com a cantinha na boca, mordendo as dele lá na boca. Procurei meus filhos, eles estavam nos 2 degraus abaixo de onde eu estava, os 2 de mão dada, meu filho e meu sobrinho de mão dada, e olhando para o céu como quem estava pedindo para o Sport subir de mão dada ali para sair o gol. Eu olhei para o céu e fiz, meu Deus, nem que caia para o ano, mas pelo amor de Deus, não me faça uma decepção dessa. Então, para mim, foi uma das maiores alegrias, além dos títulos nacionais, claro, né? De 87 e 2008, que eu estive presente em todos os 2, eu vi todos os 2. Então, além desses 2 títulos, pelo emblemático desse momento aí dos meus 2 filhos. Então, o jogo Sport 1, Vila Nova 0, Serra Dourada, o jogo do acesso, foi o jogo inesquecível da sua vida. Agora a choradeira, vai. Você tem que falar o lado da choradeira, vai. O lado da choradeira... Foi 90? 90. Eu acho que a choradeira maior, eu acho que a derrota mais sofrida, caramba, você me pegou de surpresa, você devia ter combinado, né, Wellington? Devia ter combinado, não vale. Mas aí você está dizendo que o Sport nunca perdeu. Peraí, perdeu várias. Perdeu várias, mas até perdendo o Sport é grande, entendeu? Até perdendo a gente aprende com as derrotas, nas derrotas a gente busca força para dar a volta por cima, mas eu não me lembro o ano, um jogo contra o Vasco, um rebaixamento, foi muito doído. Foi muito doído, foi um gol, salvo engano, até de Éder. Ederson deu um canhão do lado, chutou da bola do lado esquerdo, a bola fez uma curva. Não foi Tato? Tato, né? Tato. Ponta esquerda, né? Aquilo ali, aquele dia... Você não está querendo dar moral, você não está querendo dar moral ao Santa Cruz, não, que ganhou o campeonato na ilha, não, né?
Ah, não, de jeito nenhum, porque eu tenho mais vitórias, eu tenho quase 100 vitórias a mais do que o Santa Cruz, eu já ganhei tantos jogos no Arruda, eu já... Eu tinha que lhe provocar, eu tinha que lhe Eu, provocar. eu tenho o maior respeito pelo Santa Cruz, mas, sinceramente, não é... Para mim, não está na minha pior derrota, não, porque do mesmo jeito que eles ganharam alguns campeonatos lá na ilha, eu já ganhei vários no Arruda, já fui campeão no Arruda, já vi várias vitórias no Arruda, então eu acho que, para mim, uma derrota, já que você me perguntou e que me doeu muito, foi aquela... Aliás, minto, posso corrigir? Pode. Posso corrigir, eu me lembrei agora de um fato, mais uma vez envolvendo meu filho. Foi a descida de 2018. Quando acabou o jogo, meu filho entrou no camarote, me abraçou, chorando, desesperado, xingando. E eu dizia, calma, filho, calma. Aí foi o filho mais novo, Leonardo. E eu dizia, calma, filho, calma que isso é apenas uma derrota, calma, a gente para o ano vai ganhar a eleição, para o ano a gente vai subir de novo, tem calma, não se desespere. E ele desesperado, ele incontrolado, chorava, as lágrimas caía no... Acho que foi a primeira a grande decepção dele foi ali, né? E quando ele conseguiu falar, soluçando, ele me disse, pai, a gente vai sair daqui e vai jantar num restaurante bom, né? E aí ele usou até umas palavras, né? E que não pagaram os funcionários, e esses funcionários, esses daqui que pediram a você R$10, 20, 50, aí, né? Eles vão fazer o quê? Vão viver de quê? Que estão com 3 meses de salário atrasado, e aquilo, naquele momento, aquela derrota também foi um momento muito, muito pesado, quando meu filho me disse aquilo naquele momento, né? Então, mostra a grandeza do esporte, que com as vitórias a gente traz de volta tudo, as alegrias, e se Deus quiser vamos recuperar o esporte para que não aconteça isso novamente. Nelo, boa noite, muito obrigado pela consideração desse papo, e esse papo completo, quase 2 horas, viu, Nelo? Vai ficar à disposição aí do torcedor no nosso Instagram, e eu vou publicar também no YouTube, depois eu mando para você se olhar lá direitinho na câmera e curtir. Pra ver se eu tô mais magro, né? Pra ver se eu tô mais magro, né? Pô, quando eu tinha Guto do meu lado era bom, né? Que a gente ficava disputando, né? Vai acabar o tempo, mas engordou mais um pouquinho ou baixou? Acho que sim, acho que como todo mundo dentro de casa, né? Devo ter ganho uns pesos, apesar de estar tendo algumas precauções, tomamos alguns cuidados, mas com certeza... Um abraço aí para Alcides. Esse cara é um rubro-negro que você não imagina. Doutor Alcides Cardoso aí, gente boa demais, conselheiro, atuante, um grande nome que pode ajudar muito ainda o esporte. Com certeza engordei um pouquinho, mas pouquinho, se Deus quiser. Nelo, valeu, irmãozinho. Um abraço à grande galera, à grande torcida rubro-negra, se cuidem, para que em breve a gente possa estar de novo gritando nosso casar e torcendo pelo nosso esporte. Nelo Campos, o nosso papo de hoje. Boa noite, Nelo. Vamos desligar aqui. E o torcedor acompanhou a nossa live, vai ficar ligado porque vai ficar salvo aqui no Instagram e vai para o YouTube ainda hoje, essas 2 horas de papo com o Nelo Campos, diretor de futebol do esporte. Olha, eu quero convidar todos vocês que amanhã, às 4 da tarde, às 16 horas, o nosso convidado vai ser Ricardo Rocha. Vamos falar de bastidores da Copa do Mundo, bastidores do Santa Cruz, que ele foi jogador do Santa Cruz, bastidores do São Paulo, de vários clubes, com o tetracampeão do mundo, Ricardo Rocha. Valeu, galera!